Saudações, pessoal do primeiro ano B, primeiro ano C, turmas que eu tenho a disciplina de Química e de Química Experimental. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, na medida do possível, nessa situação que para nós é atípica, não só para nós, mas eu acredito que há muitos séculos não acontecia algo semelhante, né? Mudança de rotina, mudança dos nossos hábitos, temos que nos adaptar a uma situação muito difícil. Mas se Deus quiser, e com a nossa contribuição, vamos superar e retornar às nossas rotinas habituais o mais rápido possível, né? Vamos, com responsabilidade, cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares. Nesse momento é o mais importante, para que a gente possa fazer a nossa parte. E no momento oportuno, se Deus quiser, não demorará muito, para que voltemos ao nosso convívio na escola, né? Realmente sinto muita falta, é muito complicado, mas na medida do possível, naquilo que está ao nosso alcance, estamos repassando esse material, interagindo com vocês da melhor forma possível para que possamos continuar aprendendo juntos, né? E hoje a gente vai fazer a correção da segunda parte do conteúdo de substâncias e misturas, mas antes da gente fazer essa correção das questões, eu queria já avisar previamente, fazer um pedido, né, a cada um de vocês, para que vocês acompanhem realmente todo esse vídeo, toda a correção, olhando detalhadamente as explicações. Se tiver alguma dúvida, pode voltar um pouquinho o vídeo, olhar novamente, né? Porque quando for próximo do final dessa aula, eu vou explicar para vocês uma ferramenta nova que, se tudo der certo, eu acho que já está bem encaminhado para que a gente possa começar a utilizá-la no próximo dia 8, tá bom? É uma ferramenta online que a gente vai fazer um simulado, tá bom? Um simulado numa plataforma, e quando for no finalzinho da aula eu explico melhor isso, e nessa próxima sexta-feira, juntamente com o material que vai ser enviado, eu também vou dar esclarecimentos a respeito desse simulado que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos antecedendo a nossa correção de atividades do conteúdo de substâncias e misturas, vamos também falar um pouquinho a respeito do desafio, né? O desafio que ficou na semana passada para vocês, tá bom? Então o desafio era esse aí, e antes de relembrar o desafio, eu quero agradecer, parabenizar e mais uma vez pedir. Semana passada eu praticamente fiz aqui um apelo, né, para que a gente participasse mais do desafio, não só por conta que a gente pode ganhar com ele participação para ajudar nas nossas notas, mas também para estimular o nosso raciocínio, a nossa curiosidade, o nosso senso investigativo e a nossa agilidade também, né? A gente falou e explica mais uma vez que a questão do desafio, cada um de vocês tem direito de participar uma vez para cada desafio na semana, e se você for o primeiro a responder corretamente, você é o vencedor do desafio da semana na sua turma e tem uma participação extra, uma bonificação para ajudar na parte de Química Experimental, tá bom? Então a gente não necessariamente vai ter que trazer sempre desafios relacionados diretamente com a nossa disciplina de Química ou Química Experimental. A gente pode trazer desafios que envolvam raciocínio lógico, que instiguem um senso de curiosidade e de análise de vocês também, tá certo? No final a gente vai lançar o desafio dessa semana. Mas vamos fazer
comentar e fazer a correção do desafio da semana passada, tá bom? E após fazer essa explicação, esse comentário, para a gente acompanhar a resolução, vamos também, né, ao final dessa correção aí da questão do desafio, a gente vai anunciar se houve ou não vencedor do desafio nas turmas, né? Já que a gente está dando essa explicação para as turmas do primeiro ano B e do primeiro ano C. Tá bom então? Então vamos lá. O nosso sempre estimado químico e filósofo, né, que está sempre nos acompanhando, ele virou assim uma espécie de mascote em nossas aulas, sempre está sendo referenciado. O grande filósofo e químico russo, não sei quem lá, Lovsky, apresentou a seguinte situação. Eu deixei aí também um lembrete, aqui ele falando a respeito da quantidade de palitos, né, que deve ser mexido, é o seguinte. Tem aí, pessoal, um palito de fósforos representando o seguinte. Essa parte aqui representa um copo que está virado para baixo, né? Formado por 2, 3, 4, 5 palitos. Aqui outro também, na mesma posição. E aqui entre um copo e outro nós temos 2 palitos em forma de X e aqui ao lado desse também. Aqui tem A e B só para dizer, confirmar para a gente que essa distância de A para B é exatamente o tamanho de um palito. E a orientação é como mexer, ou seja, mudar de lugar, não retirar, mas mexer. Como mexer em 4 palitos e fazer com que essas pedras de gelo, né, que esses X representam pedras de gelo, fiquem dentro do copo. Detalhe, você só pode mexer em palitos que representem os copos. Você não pode mexer em palitos do gelo, tá bom? Mexer em 4 palitos, mas não pode mexer nem nesses 2 aqui e nem nesses 2 aqui que representam o gelo. Você só pode mexer em palitos que representam os copos. Colocar essas pedras de gelo dentro dos copos, mexendo em 4 palitos, exclusivamente aqueles que representam os copos e não o gelo, tá bom? Vamos lá. Tivemos uma participação boa, né? Tanto no primeiro B quanto no primeiro C. Instigou realmente e a gente espera que isso vá crescendo cada vez mais. Quem participou, participa novamente, toma gosto, participa novamente desses desafios semanais da gente e vai incentivando também os colegas a participarem, tá bom? Todo mundo só tem a ganhar com isso. Vamos lá revelar a resolução desse desafio de uma forma mais minuciosa, ok? Vamos lá? Aqui a gente vai divulgar já já quem foi que venceu, tá bom? Veja só a resolução. Tá aí o gelo, os copos e a gente tem que retirar 4 palitos. Veja só como é que a gente vai fazer a retirada desses palitos, fazendo com que esses blocos de gelo fiquem dentro dos copos. Não pode mexer com os palitos dos blocos de gelo, mas somente em palitos que representam os copos. Então vamos lá? Veja só a sequência. A gente tem aí, né? Tudo no seu canto. Vamos acompanhar direitinho como é que mexe nesses palitos aí para chegar na resposta, desvendar esse desafio. Mexer num palito, mexer em outro e em outro. Veja só, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Para que a gente possa acompanhar de novo. Veja, certo? Estava assim. É um pouco rápido, mas a gente acompanha. Veja aí os palitos, 4 palitos que foram mexidos. 1, 2, 3 e 4. E assim, os blocos de gelo que estavam fora ficaram dentro dos copos, mexendo 4 palitos, sem, no entanto, ter mexido em nenhum dos palitos que representavam o gelo. Tá ok? Então, aquela imagem que apareceu do vencedor do desafio, quem vence o desafio na turma recebe essa imagem encaminhada diretamente de mim. Então, isso é a forma dele saber que venceu. Algumas pessoas participam ou depois, né, de que alguém já tem respondido certo, ou participam, mas a resposta não está correta, mas não é para essas pessoas ficarem tristes, decepcionadas não, né? Elas recebem também uma imagem parabenizando, estimulando para que
possa participar novamente, porque o êxito da participação está cada vez ficando mais próximo, tá bom? Então a gente não deixa de participar, vamos sempre participar desses nossos desafios, que é muito importante até para a nossa interpretação, para o nosso raciocínio lógico também. Tá bom então? Então vamos agora revelar quem venceu, né? Esse desafio de colocar esses cubos de gelo dentro dos copos aí. Pois bem, no primeiro B houve um avanço, mas apesar de algumas pessoas terem participado, ninguém acertou dentro do prazo. Porque lembrem, o desafio é lançado, né, você recebe esse material aí geralmente na quinta-feira e vocês têm até a terça-feira, às 6 horas da tarde, para dar sua opinião sobre o desafio. Tem gente que infelizmente mandou junto com a atividade nessa quarta-feira o desafio. O prazo já tinha sido expirado, né? Então vamos lembrar disso, pessoal, não vamos esquecer não. Para concorrer a vencer o desafio, a gente tem que responder o desafio e enviar pelo e-mail, pelo meu zap privado, até a terça-feira, viu? Passou da terça-feira, aí está fora do prazo, não concorre mais ao desafio, tá bom? A gente conta, no final da aula de hoje a gente vai deixar mais o desafio dessa semana e a gente conta com mais participações, ok? Então, no primeiro B, a gente parabeniza pelas participações, no entanto, algumas pessoas ou participaram fora do prazo e aquelas que participaram dentro do prazo, infelizmente não chegaram à resolução correta, tá bom? Mas eu fico feliz porque já houve esse avanço de participações. No primeiro C, a gente teve também uma boa participação, eu não me recordo a quantidade, mas foi uma participação boa, a gente torce. E no primeiro C, sim, houve a primeira pessoa que respondeu de forma correta, né? Outras pessoas participaram também e responderam corretamente, só que, como diz, o desafio é aquela primeira pessoa que responde corretamente, automaticamente ela já vence o desafio. Só que a gente deixa para revelar sempre na videoaula, né? Para ficar essa curiosidade, ficar essa expectativa que também tem um lado positivo, tá bom? Então, eu quero parabenizar os participantes de A e do B e de forma especial também parabenizar a pessoa que venceu o desafio no primeiro C, que foi Ellen Fernanda. Então, Ellen Fernanda, parabéns por sua agilidade, né? Você respondeu corretamente e foi mais rápida do que os outros colegas participantes. Então, todos estão de parabéns. Esperamos que mais pessoas participem do desafio que vai ser lançado na final da aula de hoje, ok? Então, vamos seguir aí com as nossas correções das questões, né? Certo? Então, lembrando que nós já tínhamos feito, né, de forma explicativa as 8 primeiras questões e eu disse a vocês que iríamos continuar, por isso que ela vai continuar a partir da questão número 9, tá bom? Então, uma sequência dividida em 3 partes e a gente ainda, depois dessas aqui, a gente ainda vai ter um outro material nesse final de semana, na sexta-feira, que é para poder concluir essa lista de atividades de substâncias e misturas, tá bom? Então, a próxima lista ainda vai ser um complemento dessas 2 primeiras partes que a gente viu, tá certo então? Então, vamos analisar aqui, né, pessoal? Questão 9 determine a alternativa correta. Em um mesmo recipiente foram colocados óleo, gelo e água, que se mantém em equilíbrio conforme a figura ao lado o sistema apresenta. Vocês estão vendo aqui o desenho, né, tudo sendo representado, o óleo, o gelo e a água. Ele quer ver essas alternativas aqui, ó. Apresenta 3 fases. Vamos olhar logo aqui, né, a questão das fases e substâncias, o que seria? Fases é aquilo que a gente, só lembrando, é aquilo que a gente consegue diferenciar visualmente, tá bom? A separação visual de componentes ali, a gente diz que são fases. E substâncias é aquilo que forma cada tipo de material, né? Cada tipo, a formação de cada componente ali, se eles são formados do mesmo material, ainda que eles estejam em estados físicos diferentes,
eles são considerados a mesma substância. Então aqui a gente consegue ver visualmente as três diferentes, né? O óleo num local, o gelo no outro local e a água. Então a diferenciação visual de três partes é para a gente descobrir a quantidade de fases, tá bom? Então são três fases por conta disso. Então analisando aqui, ó, são três fases já. Se fala de três fases, a gente tem aqui, ó, letra A e letra C, né? Essas outras letras aqui, a gente já pode... Tem também a letra D, né? Que tem a parte das fases aqui na frente. Mas vamos ver aqui, ó, três fases. Vamos olhar aqui as substâncias. Substâncias não são três, porque água e gelo é uma substância só. Estão em estados físicos distintos, mas é a mesma substância, é tudo água. Então a gente tem aqui uma substância, óleo, outra substância, né? Então a letra B está fora, está descartada. Está dizendo três fases em um único estado físico. Não, não é um único estado físico não. A gente está vendo estado líquido e estado sólido. Então são dois estados diferentes aqui. A letra C está fora. A letra D é a correta e a gente analisa por quê. Ele diz aqui, ó, duas substâncias, no caso água e gelo, formam uma substância só. E óleo vai formar outra substância. Então são duas substâncias com aquelas três fases que a gente já tinha colocado no início da análise da questão, né? Então está aí letra D. A letra E também está descartada, falando duas fases e duas substâncias. Não são duas fases, são três fases, ok? Passando para a questão 10, a gente tem assim: constitui exemplo de sistema bifásico com um componente. Ele quer saber algo que tenha duas fases e um componente só, tá bom? São duas fases, bifásico significa dois, então a gente tem duas fases e um único componente. Vamos analisar álcool hidratado. Essa parte de álcool hidratado está fora, porque nessa parte aqui ele está dizendo que é um componente e tem água, hidratado está relacionado à água, então são dois componentes. Então aqui está fora, não é um componente só não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ele está falando que é um, e aqui a gente está vendo que são dois componentes, tá certo? Dá uma olhadinha aqui na letra B, ele diz água com cubos de gelo. Vamos dar uma analisada aqui, vai ser essa, porque tanto água quanto gelo é um componente só, ele está em duas fases, né? Se eu colocar aqui no desenho aqui, água e cubos de gelo, eu vou ver, né? Aqui eu diferencio visualmente duas coisas. Então, por isso que é duas fases. Sistema bifásico, são duas coisas. Apesar, né, dá para diferenciar a diferença visual, mas é um componente só. Tanto água quanto gelo é do mesmo componente, é tudo água. O que muda é só o estado deles, né? Então, os outros três estão fora. Água salgada, óleo e ar liquefeito, que é tudo aqui com mais de um componente. Tá certo? Passando para a questão 11, ele diz: a mica se misturou mais intimamente com o feldspato e o quartzo para formar a rocha por excelência, a pedra mais dura de todas, a que suporta, sem ser esmagada, os quatro andares terreno do globo, do livro Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne. A rocha mencionada pelo autor é, claro que pode trazer um pouquinho de conhecimento geral, digamos, né? Mas se a gente não lembrar do nome, a gente vai destacar logo o nome, qual é essa rocha aí. Mas a gente vai analisar pelas informações do texto também, tá bom? No caso, a gente está descartado, vai ser o granito. Vai ser o granito, né? E a gente pode até discutir porque, não, mas eu não conheço essa parte assim, essa parte de conhecimentos gerais, não lembrava, não tinha visto. Como é que eu vou deduzir isso aqui? Veja, quando ele vai dizer aqui, falar de feldspato e quartzo, né? Então a gente tem aqui, se a gente for analisar, vamos analisar aqui, ó, por exclusão de alternativas. Uma substância pura. Não. Essa parte de substância pura é quando você tem, por exemplo, N2, que é o gás nitrogênio, O2, que é o gás oxigênio. Ou seja, são átomos, né? São átomos iguais, em quantidade superior a 1, que vão formar uma substância, né? Substância é um conjunto de átomos. Como é o mesmo átomo, então a gente diria substância pura. Então, feldspato e quartzo são coisas diferentes, então não tem como ser uma substância pura. Uma mistura homogênea, também não, que seria dois elementos que, quando unidos, um pudesse
dissolver no outro, né? Deixar uma só fase um com o outro, como por exemplo, água em uma quantidade de açúcar, água em uma quantidade de sal, e aqui também não é. Ele está falando de feldespato de quartzo. Liga metálica. Liga metálica, essa parte também não vai ser, né? Porque a liga metálica, ela vem mostrar para a gente, por exemplo, quando eu tenho dois metais, que eu consigo fazer o derretimento de um metal e de outro e fazer a junção de dois metais e formar uma liga metálica. No caso aqui, não é o granito, né? Algumas pessoas utilizam até para fazer recorte de cerâmica, essas coisas também, tá bom? Então, a resposta, letra A por essa análise também, certo? Heterogêneo, por conta disso que a gente comentou, tá bom? Está aqui destacando o granito para que a gente entenda melhor. Essa questão 12 aqui é uma questão, eu acho, das que foram passadas, que merece mais atenção. Não é que ela seja uma questão, ela tem um nível de dificuldade um pouco maior, que a gente precisa analisar algumas informações aqui, né? Então, vamos dar uma passadinha aqui, né? Ó. Considere as seguintes propriedades de 3 substâncias líquidas. Aí a gente tem essas substâncias aqui, ó, o hexano, o tetracloreto de carbono, água. Ah, eu não conheço essas coisas. Não tem tanta necessidade, porque o que vai valer mais para a gente são essas duas colunas. A segunda e a terceira coluna. Na segunda coluna vai mostrar a densidade, né? Que a gente diria assim que era a questão do peso, né? Essa questão do peso e tudo. Então, essa parte aqui seria a de maior densidade, ela é mais pesada, né? É mais densa, então ela vai afundar no recipiente. Aquelas que são menos densas, elas são mais leves. E uma observação importante aqui, pessoal, solubilidade em água. Está dizendo que o hexano ele é insolúvel em água, ou seja, ele não vai dissolver na água, não tem como ser homogêneo aqui, né? Tetracloreto de carbono também, insolúvel em água, então ele não vai formar com a água uma única fase, né? Porém, eles dois entre si, eles podem se unir, tá bom? Eles só não se unem com a água. Então, por isso que ele diz assim, ó, misturando volumes iguais de hexano, tetracloreto de carbono e água, será obtido o sistema. Colocou uma quantidade, a mesma quantidade no mesmo recipiente desses três, uma quantidade de cada um igual. Aí ele quer, isso é um sistema monofásico? Não, de longe isso aqui não é, né? Porque analisando aqui, digamos que a água, o hexano e a água não dissolve e também o tetracloreto de carbono também não dissolve em água. Então, se tem duas coisas insolúveis, não tem como ser monofásico. Monofásico é se tudo dissolvesse um no outro, tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Então, quando a gente pega essa parte aqui, tem todas essas informações aqui e tem essas informações aqui na outra coluna, como a gente falou, né? Então, na sequência aqui, vamos analisar. Se a gente analisar aqui, ó, na letra B, ele está dizendo, é um sistema bifásico no qual a fase sobrenadante é o hexano. O que seria essa chamada fase sobrenadante? Sobrenadante é aquele que fica de forma mais superficial, mais por cima. Seria o mais leve. Vamos dar uma analisada aqui, né? Ele está dizendo que o sistema é bifásico e o mais leve, quer dizer, o menos denso, o que vai ficar na parte de cima seria o hexano. Dá uma olhadinha aqui, né? Se eu tenho aqui, ó, hexano, tem esse valor aqui, né? E aqui a gente tem o tetracloreto e a água. Essa parte aqui não está correta porque ele está dizendo aqui que o sobrenadante é o hexano, mas se a gente imaginar, né, a situação de colocar numa ordem em que o mais pesado, né, vamos dizer aqui, ó, que o mais pesado sendo esse aqui, né, o mais pesado é esse aqui, embaixo. Depois colocar a água, né, e colocar o hexano, ele vai ficar como sendo sobrenadante, né, o mais leve. Mas não vai ficar bifásico, vai ficar 3 fases.
porque a água não dissolve, ela vai estar no meio, então eu vou ter os outros dois elementos que poderiam se dissolver um no outro, mas vão ficar afastados um do outro. Então não teria duas fases só, né? Eu teria três fases, tá bom? Vamos seguir aqui para nossa análise também, né? Fazer um desenho aqui, só para ficar melhor a visualização. Digamos que a gente representasse aqui o recipiente, né? E aqui a gente colocasse o hexano, né? O hexano é o mais leve aqui, ó. Então ele ficaria mais na parte de cima. Aí digamos que a gente colocasse a questão aqui da água no centro, né? Se a gente colocasse a água aí no centro, o que é que acontece? O outro ia ficar embaixo, né? O tetracloreto ia ficar mais pesado embaixo e não ia ficar duas fases. Então bifásico, bifásico. A letra C também fala de bifásico. Está errado, né? Por que é que a letra C fala está errado? Porque tanto a B quanto a C fala de bifásico. Seguindo essa ordem aqui, a gente teria talvez uma parte trifásica. Mas vê só a questão da letra D, que fala de trifásico. E a gente vai descartar ela por quê? Trifásico, no qual a fase intermediária é o tetracloreto de carbono. Tetracloreto é a fase intermediária. Não tem como ele ficar na fase intermediária, porque ele é o mais denso. Se ele é o mais denso, ele é o que vai afundar. Ele vai ficar sempre na parte de baixo. Ah, mas ele e a água não se unem. Mas ou só tem duas possibilidades. Ou ele vai ficar na parte mais baixa de todas, né? Ou se ele não ficar na parte mais baixa de todas, se ele ficar nessa ordem que está aqui, ó, né? A água vindo para cá, o que é que acontece? Ele não tem como ele ficar nessa parte, né? Porque ele supera a água e desce. E a água ocupa a fase intermediária, tá certo? Então não tem como ele ficar aqui. Agora, na letra E, que é a única que sobra, que é a resposta certa, a gente vai analisar o que é que ela diz aqui, ó. Pode ser bifásico ou trifásico, dependendo da ordem de colocação das substâncias durante a preparação da mistura. Exatamente. Por que essa aqui vai ser a certa? Se a gente analisar aqui, né, nessa parte aqui, o que é que acontece? Se a gente coloca na representação aqui, ó, o hexano e esse outro aqui, né, um junto do outro, então ele vai dissolver um no outro e vai ter a água por fora. Então eles dois é uma fase e a água é outra fase. Agora, se a gente intercalar um e outro com a questão da água, vamos considerar aqui nessa ordem que está, né? O tetracloreto mais denso, vai ficar mais para baixo, a água fica mais no meio, né? E o hexano em cima. Então pode ser também trifásica. Então justamente o que a alternativa diz. Pode ser bifásico ou trifásico, dependendo da posição com que os materiais, as substâncias foram colocadas, né? Então aqui a gente nota até essa observação, tá bom? Pode ser uma, duas e três fases, se for nessa sequência que está aqui. Agora se for unindo os dois primeiros, aí eles formam uma fase só. E a água mais outra fase. Então pode ser duas fases ou três, dependendo da sequência, né, da ordem que cada um foi colocado. Não esquecendo dessa observação aqui, viu? Essas duas primeiras substâncias são insolúveis, elas não dissolvem água. Ok? Questão muito bem realizada, né? A 13ª questão diz assim: com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema em sua classificação, exceto, tá bom? A gente vai marcar que está errada, certo? Tem 4, são 5, tem 4 corretas e 1 errado. Vamos analisar qual é a correlação aqui que tá errada, tá bom? Bora lá. Água de coco é heterogêneo? Sim. Na composição da água de coco a gente tem substâncias diferentes, não apenas a parte líquida, né, que a gente consome. Então, letra B, laranjada é heterogêneo? Sim. Na composição de fazer a laranjada a gente dá para diferenciar fases distintas, né? Leite, essa é a resposta que está errada. Ele está dizendo que
leite é homogêneo. E a gente sabe que na composição do leite não tem várias partes, né? Componentes de gordura e outros componentes que dá para ver a diferenciação e a composição, né? Não é uma coisa homogênea, não é uma composição única. Poeira no ar, heterogêneo, está correto, são muitas partículas de substâncias diferentes que formam a poeira. E a letra E é água do mar filtrada. A água do mar, ela não é homogênea, mas a água do mar filtrada, a observação que a palavra aqui filtrada, realmente ela vai ser considerada homogênea, tá bom? Vamos seguir aqui, né? Então, letra D, letra E está errada, realmente a letra certa é a letra C. O leite, né? No caso aí, aqui está errado, as outras 4 estão corretas. Pessoal, essa questão 14 é um pouco semelhante com aquela que a gente viu na 12, né? Tem uma tabelazinha aqui para a gente analisar tudo direitinho, diz assim: o rótulo de uma garrafa de água mineral, viu? Está reproduzido a seguir. Com base nessas informações dessa tabela aqui, que fala dos componentes, né? Podemos classificar a água mineral como? Vamos olhar, né? Então a gente tem substância pura, substância simples, tem tudo isso aqui. Essa parte de suspensão coloidal, a gente descarta porque não foi falado ainda, a gente não está trabalhando com isso nesse momento, né? Então, como é um assunto que nem a gente explicou, nem comentou nada para vocês, a gente já descarta ela. Vamos analisar agora as demais alternativas, certo? Pois bem, nas demais alternativas, a gente vai ver aqui a letra A. Vamos ver a letra A. Será que é uma substância pura? Não é uma substância pura. A gente está vendo aqui componentes distintos, né? Substância pura seria aquela que a gente tem um único componente, mesmo que seja em quantidade acima de 1, mas um componente só. Não é substância pura, não. Vamos seguir aqui. Então, vamos olhar aqui na letra B. Será que é uma substância simples? Essa parte de substância simples também está errada, né? Seria uma substância simples, como a gente já citou na questão 12, se eu não me engano, a questão do nitrogênio, do gás nitrogênio, do gás oxigênio, né? Que é formado pelo mesmo elemento, pelo mesmo átomo, tá bom? Então, resta-nos para a gente saber aqui se a mistura é heterogênea ou homogênea. Aí uma pegadinha também para a gente analisar. Veja só, aqui, será que vai ser heterogêneo ou homogêneo? O que é que diferencia isso? O que é que faz com que a gente analise para não se atrapalhar nessa questão, né? O que a gente analisa para não se atrapalhar nessa questão é justamente a visualização. O que diferencia aqui é a visualização, onde a gente vai detectar mais de uma fase. Se você pega e analisa a visualização da água mineral, você não vai ver componentes separadamente, né? Então não tem como ser mistura heterogênea. É uma mistura porque tem elementos distintos, mas visualmente você não consegue ver a separação entre eles. Então por isso que é uma mistura, sim, só que é uma mistura homogênea. A letra certa é realmente a letra D, por conta dessa observação que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, tá aí a análise, né, o comentário da questão número 14. A gente vai dar sequência, agora tem a questão 15, também outra questão com tabela para analisar, que diz: uma liga de prata e mercúrio é aquecida com a finalidade de separar os componentes. Considerando a liga uma mistura homogênea, quantas fases existem no sistema a temperatura de 356,7 graus Celsius? Então essa temperatura é importante. Vamos analisar a tabela, pessoal. Olha, na tabela ele traz o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada componente aí forma essa análise que está vendo aqui da liga, né? De prata e mercúrio. A gente vai analisar que isso aqui é importante para determinar as fases. Veja só, a gente sabe que cada componente esses pontos de fusão e ebulição, eles são cruciais para que a gente possa identificar, de acordo com a temperatura, quando é que esse material está no estado sólido, líquido ou gasoso. Então a gente destaca aqui, ó, esse destaca aqui na temperatura que ele diz, né? É com essa temperatura que a gente vai analisar. Então com essa temperatura a gente vai analisar se está antes do ponto de fusão, se está entre o ponto de fusão e a ebulição ou se está depois do ponto de ebulição, ok?
A mesma análise tanto para mercúrio quanto para prata. Antes do ponto de fusão é sólido, depois é líquido, né? Antes do ponto de ebulição é líquido e depois do ponto de ebulição é gasoso. A mesma coisa a gente coloca aqui para prata, para poder fazer análise também. Pois bem, analisando essa parte aqui, a gente tem essa parte. Veja, o que é que acontece? Esse valor que ele diz aqui, ó, 356,7, ele coincide com o ponto de ebulição. Lembrando que, se for menor do que o de fusão, sólido. Se estiver entre fusão e ebulição, líquido. Se estiver acima de ebulição, gasoso. Mas, e quando for igual? O que é que a gente considera quando for igual? Quando ele é igual, a gente diz que naquele momento ele coexiste nos dois estados. Ou seja, nessa temperatura, que é a mudança de transição, a gente considera que ele está fazendo parte dos dois estados ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui a gente considera que ele é tanto líquido quanto gasoso, se a temperatura for igual ao ponto de ebulição. Mas essa temperatura aqui relacionada à prata, se a gente analisar aqui relacionada à prata, o que é que vai acontecer? 356,7 vai estar aqui antes, né? Antes do ponto de fusão. Se está antes do ponto de fusão, a gente considera que é sólido, né? Se é sólido, então, vamos analisar aqui. Aqui tem duas e aqui mais uma. Então, são 3 fases, né? 3 fases porque caracterizou aqui 3 momentos, ok? Então, 3 fases vai ser aqui, ó, letra C, tá bom? E a gente vai agora, se eu não me engano, é a nossa última questão, que vai dizer assim. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Aí tem as alternativas aí. Vamos analisar aqui, pessoal, veja. Olhar todos os componentes, né? A gente vê aqui, ó, água líquida e gelo. Então, água líquida e gelo, a gente tem aqui o mesmo componente. E se a gente tem cloreto e cloreto, é um componente só também. Então, a gente tem água e gelo, um componente, cloreto e cloreto, outro componente, são 2, gás nitrogênio 3, né? E gás oxigênio 4. Então, nós temos aqui 4 componentes. Se são 4 componentes, a gente já descarta essas outras alternativas. Ficaria letra A ou letra D. Pronto, letra A e letra D já ficou mais fácil. Agora, o que vai definir são as fases, né? Se a gente imaginar essa representação aqui em forma de um desenho, né? Se a gente desenhar aqui o recipiente, e nesse recipiente a gente vamos colocar aqui a parte da água, e aqui está dizendo que tem cloreto, né? Cloreto dissolvido, então a gente não visualiza que está dissolvido na água, e tem cloreto que não está dissolvido. Vamos colocar um pontinho aqui. Aqui o gelo, os cubos de gelo, tá bom? E aqui eu vou colocar 2 pontinhos para representar que é o nitrogênio. Aí também é bom análise para a gente relembrar da aula passada. Então aqui, ó, o não dissolvido do cloreto, uma fase, a água, outra fase, os 2 gases, uma fase só. Por que os 2 gases, uma fase só? Porque os gases, eles sempre se unem formando uma só fase, tá bom? Isso é uma máxima para os gases. Então aqui a gente tem 3, né? E o gelo também vai representar outra fase. É um componente só, mas é outra fase. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 componentes, ok, pessoal? Então, 4 fases, 4 componentes, letra A, tá ok? Essa é a nossa correção, né? E a gente vai voltar aqui um pouquinho, desculpa aqui que passou um pouco, né? A parte do desafio, certo? A gente finaliza e agora a parte do desafio, vamos ver. O desafio que fica para vocês, eu sei que a aula está longa, né? Mas é porque é aula de debate, são questões de explicação mesmo, e a gente tem que tirar as dúvidas, né? Quantos círculos você enxerga aqui? Preste atenção. Então esse é o desafio. Queria saber se vocês entenderam ele ou não. Pronto. É só para vocês analisarem essa imagem aí e dizer quantos círculos vocês enxergam nessa imagem. Tá bom?
Antes de finalizar a aula, pessoal, eu quero agradecer, como eu falei, a aula está longa, mas contando com um pouquinho mais da paciência de vocês, estou finalizando, falando a respeito da novidade que eu disse, né? Bem rápido mesmo. A agenda, veja só, na sexta-feira geralmente você recebe a atividade ou algum material, mas geralmente a atividade também. E vocês têm até a quarta para fazer a entrega, tá bom? Então recebe na sexta, olha, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias. Então vocês têm esse período, então é um período bom. Se vocês tiverem dúvida quando receber a atividade na sexta, vocês têm 2 dias para participar do fórum, que é o momento de tirar dúvida, que seria justamente na segunda e na terça, até 6 da tarde, tá bom? Na segunda e na terça, aí a gente está disponível para tirar dúvida de vocês. E na quarta a entrega da atividade, né, o prazo limite, e também, geralmente na quinta-feira, vocês recebem o link para acessar e ver a aula com a correção, com todas as explicações que a gente deixou da atividade, tá bom? Então, o que eu quero falar também para finalizar é essa parte que a gente disse no início da aula, que é sobre esse simulado virtual. Se tudo der certo quando for no dia 8 a gente vai fazer esse simulado virtual. E tudo indica que ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele tem um horário para ser feito, tá bom? Ele não tem um prazo assim tão grande não, porque ele é online e ele é tudo programado na plataforma. Então, tem horário de início e tem horário de término. Quem quiser fazer ele antes do início não tem como. E quem for tentar fazer ele depois do horário também não tem como, porque o sistema fecha. E esse simulado vai valer uma pontuação. Essas atividades que a gente vem fazendo essas semanas, eu não estou corrigindo detalhadamente, eu só estou pegando a participação. Então, se você acertou tudo, acertou uma parte, não, o importante eu quero ver o interesse, né, e o desempenho de vocês, a participação de vocês. Só que esse do dia 8 vai ser realmente uma atividade valendo uma pontuação, tá bom? Que tudo indica que é para o fechamento da nossa nota do primeiro bimestre. Então, eu vou sexta-feira explicar melhor, detalhar melhor, mas fiquem sabendo e vão divulgando isso, tá bom? Primeiro B, primeiro C. Tudo indica que a gente vai começar de 1h da tarde, dia 8, viu? De 1h e tem até às 5. São muitas questões. Por que eu estou dizendo isso? Peguem todas as listas que a gente viu até agora, que vocês fizeram, com as correções que a gente sempre publicou, e fiquem com esse material, para quando for no dia vocês estarem pesquisando, que a gente vai passar questões muito semelhantes. Então vocês vão ter um tempo bom para fazer, não são muitas questões, mas é dentro desse horário. E é nesse dia, não pode ser feito em outro horário e outro dia não, tá bom? Então sexta-feira a gente explica melhor. Desculpa, aí a aula foi muito longa, mas a gente tem que fazer as explicações de forma detalhada para que vocês não fiquem com dúvida, né? Obrigado mais uma vez. Sexta-feira eu volto a ter contato com vocês para ver alguma atividade e falar um pouco melhor sobre esse simulado online. Tá bom, pessoal? Um abração a todos. Valeu aí, viu?